E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo Volvo XC60, esse aqui na versão Ultimate, que é um SUV bem luxuoso, bem potente, muito seguro, muito tecnológico. Quer saber tudo sobre ele? Então fica aqui até o final do vídeo. O XC60 é o SUV de maior sucesso da Volvo no mundo e no final de 2021 ele passou por uma leve restilização. A gente tem um novo para-choque aqui com esses detalhes cromados bem bonitos, que é essa lanterna com esse famoso martelo de Thor aqui, lembrando que o farol é em LED e a seta fica conjugada também em LED junto aqui com este DRL bonitão, como vocês estão vendo aí no vídeo. Lembrando que ele não tem o farol de neblina aqui, ele tem só essa entrada de ar aqui que vem para a roda fazer o carro ser um pouco mais aerodinâmico. E essa grade aqui, bem bonita, com bastante cromado, né? Então, essa aqui é a versão Ultimate. Depois da restilização do Volvo, a Volvo mudou o nome das nomenclaturas. Então, antes a gente tinha a Momentum, que era de entrada, hoje é equivalente a Plus. A gente tinha a Inscription, que é a intermediária, que hoje é equivalente a Ultimate. E a gente tinha a R-Design, que hoje é equivalente a Ultimate Dark. Então, não tem só Ultimate, a gente tem Ultimate e Ultimate Dark. Caso não seja o Dark, a gente chama de Ultimate Bright, que é esse caso aqui, que tem mais cromados, é focado mais no luxo do que na esportividade. O Dark, ele é mais focado na esportividade, tem rodas maiores de 22 polegadas, tem bastante detalhe em black piano. Aqui não, a gente tem essas rodas de 20 polegadas, que talvez olhando rapidinho pareça pequena, mas não são 20 polegadas. Com esse pneu aqui, Michelin Primacy 4, enfim, medida 255/45, rodas de liga leve, óbvio, que são diamantadas e bem bonitas, com pneu bem parrudão também. Então a gente também tem essa cor bem bonita que se chama Thunder Grey, é uma das novidades da nova linha do XC60 e que eu acho que combinou bastante com o modelo. Então a gente também tem bastante cromado aqui, né? Esse retrovisor também tem uns detalhes interessantes, além do refletor de seta que é uma coisa mais tradicional, a gente tem o anti-ofuscante também aqui junto com o sensor de ponto cego. Então não é só o retrovisor lá do meio que é anti-ofuscante, que é daquele estilo que quando você tem algum carro com farol alto lá atrás, ele dá aquela segurada, né? O retrovisor fotocromático. Lembrando que ele também tem o trancamento e destrancamento aqui pela maçaneta, mas não só na maçaneta da frente, como é comum se ver nos carros, tem também aqui atrás. Também tem uma iluminação tanto na maçaneta de trás quanto na frente, que deixa um aspecto bem bonito do carro e te ajuda a enxergar melhor as coisas de noite. Agora o que importa mesmo é aqui, ó, uma das coisas que mais chamam a atenção aqui no Volvo XC60, que é o motor. E é um motor 2.0. Aí você vai falar, pô Bruno, mas é um 2.0 só para um carro desse tamanho? Mas lembrando que ele é um carro híbrido, então a gente também tem um motor elétrico de 145 cavalos e que totalizando junto ao motor a combustão, a gente tem 462 cavalos de potência e mais de 70 kg de torque. É bastante, não é? Leva esse grandão aqui de mais de 2 toneladas de 0 a 100 em apenas 4.8 segundos. E isso tudo fazendo mais de 25 km por litro. Pois é, bastante coisa, né? É um motor que tem um funcionamento muito bom, ele é muito silencioso. Então você vai falar, pô Bruno, mas não tem manta acústica, não tem nada aqui, mas é um motor bem silencioso, não é um motor que tem muita vibração. É um motor que roda bem tranquilinho e grande parte a gente roda com motor elétrico. Lembrando que ele é atrelado a um câmbio automático de 8 velocidades e o motor elétrico a gente tem até 78 km de autonomia. Lembrando que eu consegui fazer mais do que isso, pois é, consegui rodar 84 km só no modo elétrico. E aí depois entrou o motor a combustão. Quando entrou só o motor a combustão, consegui registrar médias de aproximadamente 12 a 13 km por litro na cidade e consegui fazer um pouquinho mais de 14 na estrada. Lembrando que eu rodei mais de 1000 km já com esse carro, viajei bastante com ele e eu vi que o consumo dele também é um dos fortes, seus pontos fortes. Lembrando que também ele tem 70 litros de capacidade, então você consegue ir muito longe. E eu acho que esse carro ele une o melhor dos dois mundos, porque ele tem uma certa economia, pensando que é um carro grande, pesado e potente, ele tem uma boa economia de combustível e também ele tem um modo elétrico que te ajuda a economizar mais ainda caso, por exemplo, você trabalhe perto da sua casa e com a bateria cheia consiga usar praticamente só na bateria a semana inteira. Ele tem essa autonomia, porque o carro elétrico ele é muito legal, eu gosto do carro elétrico, eu sou defensor do carro elétrico até certo ponto. Tem algumas dúvidas, mas enfim, eu gosto bastante do carro elétrico, só que eu acho que para viajar
ele incomoda um pouco. Então, se você viaja para perto que eu digo assim, Campinas, até alguns lugares mais longe, por exemplo, como Rio de Janeiro, Curitiba, dá. Mas dá talvez com alguns perrengues. Esse aqui não. Se você quiser ir para o Uruguai, quiser ir para Manaus, quiser ir para Belém, você vai embora. Encheu a carga aqui em São Paulo, vai rodar ali 70 km na bateria, depois vai rodar só na combustão. Mas vai registrar médias boas. Lembrando que o carro tem um tanque grande, você consegue rodar para lá dos 800, 900 km. Se tiver com a bateria carregada sempre, a autonomia vira para lá de 1.700, 1.800 km. Mas é difícil mesmo você deixar a bateria realmente sempre carregada, a não ser que o carro você tenha o wallbox, seja o seu carro, no caso desse carro que não é meu, né? Esse carro aqui é da frota de imprensa da Volvo. Eu não tenho wallbox em casa, então eu acabo vivendo um pouquinho mais de perrengue do que os proprietários de verdade do Volvo XC60. Mas olha, é um desempenho realmente muito bom, é uma autonomia também muito boa do carro e que traz muitos sorrisos em saídas de pedágios e algumas aceleradinhas por aí. O carro anda muito, viu? Aqui do lado fica a portinhola do carregamento do motor elétrico, lembrando que ele tem 145 cavalos, né? Equivalente a 145 cavalos. Aqui a capacidade de carga é 18,1 kWh, só que a gente tem um probleminha aqui. Primeiro, ele só tem um carregamento mais simples, a gente não tem um carregamento rápido aqui. Segundo problema, ele limita a 3,7, 3,5 kWh. Então, por mais que você coloque num carregador que seja do tipo mais convencional, mas que tenha 7,2, 8, 12 kWh, você não vai conseguir carregar nessa velocidade. Você sempre vai carregar a 3, 3,5, 3,7 ali. Então faz a conta aí, vai somando até dar 18. Se você colocar aqui com zero, você vai demorar umas 5, 6 horas para poder carregar o carro. É bastante coisa, lembrando que essas 6 horas que você vai ficar esperando o carro recarregar, você vai rodar 70 km. Enquanto num carro elétrico, 6 horas de recarregamento é bastante, né, de recarga, né, de carregamento. Você vai rodar bem mais do que 80 km. Mas aqui, lembrando que a gente tem um motor a combustão. Eu acho que nas próximas gerações do XC60, provavelmente ele só vai ser elétrico agora, né, não mais híbrido, mas eles vão colocar o carregador mais do tipo rápido para poder ser um pouco mais eficiente. Agora, vamos lá atrás que eu quero te mostrar algumas coisinhas. Já aqui na traseira do Volvo XC60 a gente vê um design bem bonito, né? Então tem essa lanterna aqui completamente em LED, tanto seta quanto luz de freio, quanto luz de posição, tudo em LED, bem bonitão, né? Olha só. Aí a gente também tem aqui o logo XC60, aqui o logo Volvo, escrito T8 AWD Recharge. Então você vê que isso aqui é a versão top de linha. Hoje em dia a Volvo só comercializa carros com essa motorização, seja na versão Plus, seja na Ultimate, Ultimate Dark ou Polestar, né? Que eu também não comentei sobre a Polestar, mas o Polestar é a versão realmente esportiva, com suspensão adaptativa, com alguns outros ajustes do carro, que é bem interessante, também alguns detalhes bem legais, como o cinto amarelo lá dentro. Isso a gente vai ver logo logo em outro vídeo. Então, as diferenças aqui foram pequenas, né? As mudanças, basicamente essa parte nova do para-choque, que não tem mais os escapamentos aparentes, né? São dois, lembrando, mas eles ficam por baixo agora, e essa barra cromadona aqui, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, e uma das coisas mais legais que é aquela passadinha de pé aqui para abrir o porta-malas. Porta-malas que por sua vez tem 468 litros, é menor do que os outros da categoria, mas ainda assim ele é bem grande, cabe bastante coisa. Tem essa redinha aqui bem legal, que se você simplesmente levantar ela aqui assim, ó, ela sobe e aí você consegue mexer melhor. Quer voltar ela, é só puxar de volta aqui e ela fica presa. Então, bem interessante esse sistema, é um porta-mala muito bem acabado. E que também tem essa redinha aqui que ajuda bastante. Coloquei algumas coisas aqui e é bom, ficou preso, né? Às vezes você faz uma compra de mercado menor, você consegue deixar aqui. Aqui também tem uma iluminação em LED, tomadinha 12 volts, para deixar aqueles coolers ventilados. Também tem alguns ganchinhos, algumas presilhas aqui do lado, né? Mais iluminação aqui. Porta-mala legal, também você consegue acessar a parte de dentro, na fileira do meio ali, aqui atrás do carro. E aqui eu acho que é um dos pontos negativos do carro, que é a tomada industrial. Pois é, você não consegue carregar na sua casa mesmo, só se você fizer uma adaptação. Tudo bem, você consegue fazer, mas seria melhor se fosse já a tomadinha do padrão brasileiro aqui, né? Aqui tem uma bateria do carro, tem alguns mini compartimentos ali, não tem step, lembrando que ele só tem aquele kit aí de selante de pneus, né? Já funcionou comigo, eu usei uma vez, funcionou bem. Mas isso funciona mais para quando o pneu fura mesmo, né? Se ele rasgar, alguma coisa do tipo, aí esquece. Tem aqui uns ganchinhos. E aqui também tem um aço inox, um aço escovado, bem bonito, muito bem acabado, né? Para fechar você pode ou apertar
aqui em cima, né? Se quiser trancar o carro, já aperta, ele já tranca, ou só fechar. Aqui também tem mais iluminação, triângulo, essas coisas eles ficam presos aqui, ó, nesse compartimento. Mas se você quiser fechar da forma mais legal, também mesma coisa, só passar o pé aqui embaixo e aí o carro vai trancar. E já aqui por trás do novo Volvo XC60, a gente tem um baita de um espaço. Olha só, fico quase com a perna esticada aqui, realmente bem espaçoso, e o banco é muito confortável. Ele tem essas abas aqui totalmente em couro, esse banco em couro bem bonito, com uma qualidade excepcional, né? Esse encosto de cabeça aqui também, com costuras brancas, bem bonito, né? Então a gente tem as opções de cores, por exemplo, marrom, também tem opções de cores cor de creme, que fica bem legal. Aqui atrás o acabamento é excelente, então tem material soft touch tanto aqui em cima quanto nessa parte aqui também, aqui em couro, aqui também em couro com costuras. Na verdade o soft touch até aqui embaixo, né? Aqui também é macio, a gente tem material macio ao toque até aqui, ó, tudo isso aqui, ó, até aqui por dentro da porta é macio, realmente muito bom, né? Então tem um plástico com um tweeter aqui, nessa maçaneta que é bem bonita, prateada, tem um puxador aqui que ele é bem firme, aqui dentro também emborrachado, vidro um toque para todos, detalhe do ar condicionado que ele fica aqui na coluna, ele não fica aqui, então ele gela melhor, porém gela praticamente aqui os passageiros lateral, né? Aqui o passageiro que fica no meio, ele não vai sentir tanto ar condicionado assim. Lembrando que até essa peça que ela é revestida, isso aqui não é plástico, isso aqui é tecido. Então bem bonito, muito bem feito, né? Claro, é um carro luxuoso, né? Então aqui também tem esse porta-cabide, né? Tem esse plástico aqui que não deixa você ver a pintura do carro, fica realmente muito chique, assim, não deixa você ver acabamentos da própria lata da pintura do carro. Então o teto também tem uma qualidade muito boa, né? Tem as alças PQP, a iluminação é touchscreen, basta você encostar aqui o dedo e ele vai acender ou apagar. Meu dedo não está funcionando direito hoje, hein? Aqui também ele tem um negócio que é interessante que eu estava vendo. Muita gente já me perguntou para que serve isso daqui, e pelo que eu consegui entender, eu pesquisei um pouco mais, é muito comum fora do Brasil as pessoas usarem o carro com o assento aqui abaixado, inclusive vem até já bem escrito aqui, ó, como que faz para abaixar o banco. Então se você rebate o banco, seu porta-mala fica bem maior. Com o porta-mala maior, eles colocam como se fosse meio que uma barra que junta aqui é um acessório oficial da Volvo, e que tem uma rede, e justamente para não deixar, no caso de uma frenagem, alguma coisa do tipo, invadir ali a cabine do motorista e o primeiro passageiro ali. Então é um detalhe de segurança, um detalhe bem interessante. Inclusive de segurança, para quem não sabe, é a Volvo que inventou o cinto de segurança, e até hoje é considerado um dos carros mais seguros do mundo. Isso porque ele tem airbag de cortina, tem airbag lateral, tem airbag de cortina ali na frente também, são diversos airbags, realmente bastante coisa. Então aqui também tem couro nessa parte, né? Isso aqui é emborrachado, não é só plástico. Aqui tem essa redinha que você consegue colocar algumas coisas, bem bonito. Aqui plástico, um pequeno porta-espaço, e aqui tem duas saídas USB do tipo C, legal, né? O problema é o túnel central. E sim, eu viajei em 5 pessoas, mas eu e mais 4 amigos meus. E quem ficou aqui no meio não ficou tão confortável assim. Mas a gente foi fazendo ali aquele rodízio, né? O pé aqui ele não fica muito bem posicionado. E também essa parte aqui do banco ela é bem mais rígida do que essa aqui, né? Por ser parte do apoio de braços. Que olha só, é muito bonito, né? Que a gente tem acesso à parte lá do porta-malas. É bonito que tem as costuras brancas, ele tem um material muito bom também, né? E tem aqui push, você empurra ele e ele abre porta-copos. O funcionamento disso aqui é muito bom, você sente muita firmeza na peça. Teve engenharia até para um porta-copo nesse carro aqui. Ó, também tem essas partes emborrachadas. Realmente, primeiríssima linha, né? É um baita de um carro. Todos os materiais são muito bons, muito suaves ao toque, são também bonitos, né? São até cheirosos. Esse carro é um carro cheiroso, o couro cheira bem, tudo passa um aspecto bem premium de verdade. Então vamos lá agora pro banco da frente, porque ali na frente também tem algumas coisas interessantes, né? Esse carro ele não tem muitas iluminações, igual já teve. A gente tem a diferença da chave agora, por exemplo, que também não é mais revestida em couro. Antes a chave ela era revestida em couro, deixa eu pegar aqui no meu bolso. Bom, agora é uma chave de plástico,
Dizem que é por causa do meio ambiente, enfim. Opa! Então aqui a gente tem o mesmo material lá atrás, claro. Então tudo macio ao toque, aqui couro, macio ao toque aqui. Lembrando que até por dentro aqui, ó, é em veludo. Não sei se vai dar para enxergar, creio que não, mas aqui é veludo. O acabamento realmente de primeira. Aqui a gente tem uma iluminação, de noite você consegue enxergar tudo que tem aqui. Também tem uma iluminação aqui na parte da maçaneta. A gente tem memória de banco, trava, destrava do carro. Aqui o ajuste de luminosidade do painel, a abertura do porta-malha, a abertura do tanque de combustível. Aqui olha que bonita essa saída, com black piano, cromado, detalhe em madeira, um prateadinho aqui bem bonito. Aqui também tudo macio ao toque, tudo costurado, é couro, até aqui na frente, até no limite do limite ali, tudo em couro. Aqui esse palco central do sistema de som que é excelente, não é mais assinado Harman Kardon igual era antes, mas é um som excelente. Aqui ó, detalhes em madeira também, junto com o console central aqui, que eu já vou falar um pouco melhor. Aqui o couro, aqui também tudo macio, toda essa parte aqui é macio ao toque, plástico mesmo, só aqui onde tem o porta-luvas, que ainda assim é um baita de um plástico. E ele desce suavemente. Também é todo aveludado por dentro, com veludo de ótima qualidade. É um carro bem premium, não? Aqui, esse volantezinho bem bonito aqui da Volvo. Então com esses detalhes prateados aqui. Poucos comandos, mas fáceis de mexer. Então o botão do volume, da multimídia, que você mexe parte ali do cluster, o trip. E aqui você mexe na parte do piloto automático. Esse aqui é só piloto automático. E aqui você consegue dividir as telas ali do sistema. Inclusive, ó, para você ligar o carro, você coloca o botão para lateral, né? Então tá aqui, por exemplo, o trip, né? Então tem o trip viagem automática, que é só hoje que eu rodei hoje, e o resto que eu rodei desde quarta-feira passada. Estamos numa segunda, então um pouquinho menos de uma semana. Rodei 1.071 km, né? Vou ligar o carro aqui. Esse é o painel, essa é a apresentação. A gente tem o Google integrado, essa é uma das novidades agora da linha 2022, 2023 do carro. Antes não era esse mesmo painel, a gente teve uma atualização e agora a gente trocou também aqui a multimídia daquele sistema antigo para um sistema Google. Então ele é totalmente integrado com o Google, ele é uma multimídia Android, basicamente. Então a gente tem aqui o Maps já direto, nativo no carro, com internet. Essa internet, lembrando que lá não é acessada pelos ocupantes, mas é uma internet gratuita aqui para o carro. Então a gente consegue mexer como se fosse mesmo um tablet, ele funciona muito bem. Além disso, você consegue também conectar com o Spotify e algumas coisas do tipo. Você consegue baixar alguns aplicativos, olha, tem Play Store, basta você logar com seu login e senha e consegue mexer basicamente tudo do carro, tá como se fosse seu celular, né, o Android. Lembrando que ele só tem Apple CarPlay, não tem Android Auto, justamente por causa disso. O ruim é que usa Android Auto e o Waze não vai conseguir espelhar o Waze só no Apple CarPlay, nem com fio nem sem fio, não tem como você colocar o Waze aqui, a não ser que você tenha um iPhone. Esse eu acho que é um dos detalhes. Mas, sendo sincero, a maioria das pessoas que vão comprar esse carro aqui tem iPhone, né? Não acabei de me envolver agora numa baita de uma polêmica. Gosto de Samsung, tive minha vida inteira Samsung, hoje eu tenho iPhones, mas enfim, a maioria das pessoas que vão comprar esse carro aqui vão ter iPhones. O gosto de cada um, aí é por causa de cada um, mas pensando mais pela lógica, você vê mais, a maioria do pessoal que tem esse padrão de carro também tem iPhone. Não sei porquê, mas é assim. Enfim, aqui a gente tem a autonomia tanto da bateria quanto do combustível, né? Essa tela é muito boa, tem também uma qualidade muito boa, né? Aqui ó, tô fazendo 71,4 km por litro, né? Porque esses 6 km que eu rodei agora, 6,6 foi praticamente só na bateria, né? Então aqui velocímetro, e aqui a gente tem a parte de recarga do carro, de recarga não, mas como que eu posso dizer, que te mostra o quanto está acelerando ou quanto está recarregando. Então essa gotinha, quando ele estiver no modo 100% elétrico, ela vai ficar quase aqui em cima. E esse ponteiro, quanto mais se acelera, é mais ou menos que nem um tacômetro, né? Ele vai subindo. Passou da gotinha para lá, ele vai estar usando o motor a combustão. Da gotinha para cá vai ser só o elétrico. Quando acabar a bateria, essa gotinha ou vai ficar igual está aqui, né? O carro está desligado, né? Mas ou vai ficar, quer dizer, ele está ligado, né? Aparece ready ali, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu der colocar no D, e dar um pouquinho, você vai entender aqui, ó. Aí, ó, que eu tô falando. Então, por exemplo, ó, acelerei aqui o carro, ó. Tá vendo que ele tá andando. Aqui eu freiei, ele recarregou um pouco, mas ele tá andando antes aqui da gotinha. Se eu pisar fundo, ele vai passar da gotinha. O que vai acontecer? Vai ligar o motor elétrico e a combustão juntos, né?
Quando eu tiver o motor só combustão, por exemplo, aqui eu vou colocar no modo hold, opa, som não, eu vou colocar no modo aqui para não gastar bateria, tá vendo que ele desce, tá? Então, conforme eu começar a acelerar, ele vai descer cada vez mais, até que aqui ó, pronto, tá vendo? Aqui ó, aqui ele ligou o motor a combustão, e aí agora ele vai ficar só com o motor a combustão, não vai gastar. E aí você consegue dosar o quanto você vai gastar de bateria ou de motor a combustão, tudo por causa dessa gotinha. Acho que talvez deu para ter entendido bem, né? Aqui embaixo fica a parte do recarregamento. Então tá freando, ele vai recarregar o carro aqui, né? Por exemplo, estou andando com o carro, vou dar uma resinha aqui um pouquinho só. Lembrando que ele tem câmera 360, o lugar que eu tô aqui ele é livre, então por isso que eu tô, entre aspas, dirigindo e gravando aqui pra vocês. Claro que eu não posso fazer isso, mas é porque é um lugar realmente sem nada e sem ninguém. Então acelerei aqui, por exemplo, a hora que eu for frear, ó, presta atenção que ele vai, aí ó, tá vendo? Ele desceu aqui a barrinha mostrando que está recarregando. Enfim, aqui desliguei o carro, ele já faz o modo parking e puxa o freio de estacionamento sozinho, e aí ele aparece a autonomia de combustível e da bateria. Deixa eu fechar aqui os vidros, tá ficando um pouco frio. Mas vou abrir o teto solar, porque opa, tem que estar aqui assim, ó. Vou abrir o teto solar, né? Porque eu sou chique, né? Eu tô andando de Volvo. Baita de um teto solar, hein? Olha o tamanho deste teto solar. Até demora um pouco porque ele é realmente muito grande. Enfim, aqui tem a parte de faróis. Aqui a parte de sensores de chuva, né? Do limpador de para-brisa. Então, funciona bem também. Lembrando que o jato de água ele vem direto da palheta aqui, como vocês estão vendo, ó. Deu pra ver? Ele não sai dali do capô igual alguns outros carros. Esse é o melhor jeito que tem de funcionamento. Retrovisor aqui fotocromático. Aqui os botões também são touchscreen para você ligar e desligar a iluminação. Meu dedo tá um pouco oleoso, então é por isso que não tá funcionando. Tá funcionando muito bem. Meu dedo que é o problema, não é o carro. Então também tem iluminação, espelhinho aqui para todos. Aqui agora falando da multimídia em específico, é uma multimídia que eu gosto. Eu acho que algumas coisas talvez sejam um pouco confusas nela, mas depois que você acostuma ela funciona legal. Então a gente tem aqui os modos de condução, tem o modo de uso da bateria, né, tem o Pilot Assist e algumas configurações se você quer que o carro mantenha na faixa. Essa notificação pronto para conduzir é um detalhe interessante. Por exemplo, se você parou no farol, não é o certo, mas se você estiver mexendo no seu celular e o carro da frente ele andar, ele vai te avisar, ó, o carro da frente andou, mais ou menos assim, né? Ele aparece lá, pronto para conduzir, e vai ficar pitando, tipo, ó, anda meu amigo, anda. Aqui, a sensação ao volante para deixar a sensação do volante, para deixar o volante um pouco mais firme, né? Para você sentir um pouco mais o carro. Tem aqui a configuração do som, tem algumas configurações de Bluetooth, aqui coisas de conectividade, e os perfis também, né? Você consegue colocar aqui os perfis. E os controles do carro, que é basicamente onde tem mais configurações. Então, posição para serviço de limpador de para-brisa, indicação dos espelhos, dobrar espelhos, coisas do tipo, né? Você pode desativar aqui o carregador por indução, né? Alarme, enfim, destravar portas, coisas do tipo, né? Aqui a gente tem alguns botões, por exemplo, como o som, né? Passar as músicas, os desembaçadores e o pisca-alerta. O ar-condicionado ele fica conjugado aqui, né? Então você tem que apertar aqui na parte da temperatura. Se você tiver com o seu GPS, ele vai sair do seu GPS e aparecer essa tela, o que talvez atrapalhe. Por isso que eu indico você a usar realmente o sistema do carro, usar o Google Maps. Eu prefiro o Waze, mas colocando aqui, ele vai aparecer ali no painel para você, e aí então o ar-condicionado não vai te atrapalhar em absolutamente nada, né? Aqui a gente tem status do veículo, coisas do tipo. Enfim, bem completo. Uma multimídia muito boa, grande, com bastante black piano aqui também, bem bonito, né? Uns cromadinhos. Eu gosto muito de saidinha, é um sistema de abertura e fechamento. Basta você girar assim, aí você fecha, ela abre assim, e aí o vento volta a sair. Aqui também plástico, muito bom, é um plástico bem sensível ao toque. Aqui a chave, ó, a gente consegue abrir essa esteirinha, e aí tem aqui 2 porta-copos e tem aqui um carregador por indução. Aqui tem esse espacinho aqui com uma tomadinha 12 volts. Basta você apertar ali e ele volta, né? Esse acabamento aqui em madeira. Uma das coisas mais interessantes do carro e mais luxuosas é aqui essa manopla de cristal,
Então ela é bem bonita, ela fica acesa de noite, fica retroiluminada, é realmente muito chique. Então tem aqui as funções do câmbio, né? Para você mexer nele é só você voltar assim para trás. Se quiser modos manuais, aí é para lateral, bem legal, né? Freio de estacionamento eletrônico, claro, e aqui auto hold, bem interessante. Eu gosto bastante desse botão também de ligar o carro, acho muito chique. Para fechar aqui, ó, você consegue só puxar, é bem fácil de mexer. Tem aqui esse apoio de braço, bem macio, com uma ótima qualidade de couro também, e que você consegue abrir aqui. Tem duas saídas USB, uma do tipo mais rápido, que vai conectar também com CarPlay, e outra auxiliar aqui, né? A gente tem também um espaço legal, que eu coloquei algumas coisinhas aqui, ó, que também é emborrachado e aveludado. Aqui tudo é veludo, né? Cabe bastante coisa aqui, ó, uma balinha, um alquinho, um óculos de sol, coisas importantes, né, para dirigir e manter a saúde. Aqui um easter egg bem legal, ó, da bandeirinha da Suécia. Também tem aqui no painel, não sei se estão vendo direito, ali é uma bandeirinha da Suécia. Esse banco aqui, ele é estúpido de bom, realmente muito confortável, tem diversas formas de configurar ele. Essas abas aqui você configura, tem um extensor do banco, essa qualidade também de cor é muito boa, e a gente tem aquecimento e resfriamento, aqui ó, agora ficou disponível. Aquecimento e resfriamento do banco, tanto do passageiro quanto do motorista. Lembrando que só aqui no banco da frente. Todos os ajustes aqui são elétricos, né? Então a gente consegue ajustar aqui o encosto, né? Aqui o ajuste longitudinal, de altura. E também tem aqui algumas funções. Então aqui normalmente é só o ajuste da lombar, mas você consegue selecionar aqui por esse seletor se você quer ajustar. Opa, tá de ponta cabeça. Se você quer ajustar aqui as abas laterais, então você consegue deixar ela um pouco mais folgada ou um pouco mais justa em você. Você consegue ajustar também aqui a lombar e também aqui o extensor do banco. E gostou de como ficou? Basta colocar aqui na memória e ele sempre vai voltar para a forma que estava antes. Bem interessante, né? Aqui também, lembrando que a gente tem... Então, lembrando, como todo Volvo, ele também tem a direção semi-autônoma, ele dirige, faz curvas, freia, acelera, tem ACC, tudo bem completo. Uma das coisas mais legais que ele tem também é o Head-Up Display. Então, vocês estão vendo que tem um numerinho aqui, ó, ele também aparece junto o GPS. Então, você nunca vai conseguir errar o caminho. Ajuda bastante aqui o Head-Up Display, você consegue tirar ele se você quiser, se desativa ele na multimídia, né? Ele vem daqui, ó, é um sistema de projeção aqui e ajuda bastante na condução. Então é um carro realmente muito completo, né? Bem legal. Para abrir e fechar o teto aqui, ó, é só arrastar o dedo, bem tecnológico, né? Você pode deixar só um pedaço aberto caso você queira, mas ele abre bastante também, ó. Calma aí, deixa eu abrir de volta. Aqui, ó. Ele vai abrir até um pedacinho, daí tem um truque que você consegue fazer ele abrir um pouquinho mais, ó. Se você puxar um pouquinho mais, ele abre mais um pouquinho. Realmente uma abertura muito boa aqui, né? Deixa o carro também bem iluminado, bem bonito aqui dentro. É um carro realmente muito interessante. Bora lá agora dar um rolê pra gente ver qual é que é. É isso aí, galera, aqui estamos a bordo do Volvo XC60 na versão Ultimate, que é a intermediária equivalente à Inscription na nomenclatura anterior, como eu havia falado para vocês ao longo do vídeo. Que é um carro bem completo. Eu quero já destacar alguns pontos bem positivos que eu achei do carro desde então. Começando pelo conforto, claro, é um carro extremamente confortável. E eu gostei muito dos ajustes do banco. Eu gostei de ter o ajuste aqui das abas laterais. E eu acho que também esse extensor aqui nas pernas ajuda bastante a deixar o carro mais confortável, principalmente em viagens, que foi 70% ali do meu teste, né? Eu andei já mais de 1000 km com o carro, para ser mais exato 1158, e praticamente 900 km disso foi tudo de estrada. E eu achei um carro extremamente confortável. Além de extremamente confortável, ele também é extremamente competente em relação ao seu desempenho. Então é um carro que, claro, tem cara de ser apenas um carro familiar. Não tem o mesmo dom esportivo do que uma versão Polestar, mas querendo ou não, é um carro que tem sim, né, um desempenho de carro esportivo. 0 a 100 em 4.8 segundos,
não é pouca coisa. E também de retomadas ele manda muito bem. Consegui ver bem isso na estrada, principalmente quando tinha aquelas estradas mais retas assim, em que o carro se sai um pouco melhor. Não que ele seja ruim de curva, de maneira alguma. Inclusive, justamente, ele é bom em curvas, mas ele é um SUV, não é um carro super esportivo, não foi feito para isso. Talvez na versão Polestar, com aquela suspensão ajustável e você conseguir ajustar de uma forma mais esportiva, ele seja um pouco melhor. Mas é lógico, tem um pouco daquele rolamento lateral, mas lógico que, né, comparado a outros carros, é bem menos isso, porque as baterias ficam na assoalho, então diminui um pouco o centro de gravidade do carro, tornando ele um pouco mais no chão. Ele é um carro bem no chão, é um carro bem seguro, ele tem todos os controles de tração, isso ajuda bastante em manobras de evasão, que você precise desviar de algum possível obstáculo ou de algum acidente, incidente, enfim. No geral, também uma coisa que eu gostei muito do carro, você pode achar que é só um detalhe, mas pra mim faz diferença, principalmente num carro desse, não só pra mim, acho que pra todo mundo, é a questão do acabamento, né? Então é um carro muito primoroso, as peças são hiper bem encaixadas e os materiais utilizados aqui são realmente de extrema qualidade, né? Soft touch até aqui embaixo na porta, por dentro é aveludado, o painel também todo costurado, né? Essa manopla de cristal aqui dá uma sofisticada a mais, além de ser iluminada de noite, eu acho que fica realmente bem bonito. No geral, aqui, esses detalhes de madeira também me agradou, mas aí fica um pouco a critério de cada um, né? Fica um pouco questão de gosto. Uma coisa que eu gostei também e ajudou bastante na estrada, principalmente de noite, que dá para enxergar melhor, é o head-up display, que você tem as informações ali do GPS, também tem informações de velocidade ou modo de condução que você está usando na hora. No caso, por exemplo, se eu colocar aqui a condução semi-autônoma, ele vai aparecer lá para mim qual a velocidade que eu setei e também se está ativado ou não. Tudo fica bem aqui na sua visão, você não precisa ficar fugindo muito do olhar. Não que também seja fugir muito, porque essa multimídia aqui é bem grande e funciona realmente muito bem, né? A questão do ar-condicionado você acostuma, né? Quando você está usando o próprio Google do carro, se você vai mexer no ar-condicionado aqui, você não perde o GPS. Então, não vejo isso como um problema. Eu achei a multimídia fácil de mexer. Algumas configuraçõezinhas ou detalhezinhos talvez fiquem um pouco escondido, um pouco confuso, mas aí você se acostuma bem rápido quando você comprar o carro. Além disso, o fato do carro ser híbrido, na estrada ele não faz tanta diferença assim, né? Do que eu rodei, a bateria foi realmente um pequenininho trecho, mas já ajudou no consumo, querendo ou não. Eu consegui fazer médias de 16, 17 km por litro na estrada. Isso majoritariamente falando no motor a combustão, que também eu achei um motor econômico de certa forma, mas aqui na cidade é onde ele faz mais sentido. Aqui, por exemplo, eu estou com a bateria zerada, com a autonomia zerada, não tem como colocar aqui no modo Pure, que seria o modo de condução 100% elétrica, mas ainda assim ele segura uma bateria para mim, né? Ele nunca vai zerar 100%, ele segura uma bateria para justamente nesses deslocamentos de velocidade menor ele funcionar na bateria. Então eu estou conseguindo fazer 15,6 km por litro andando na cidade, pegando um certo trânsito, e isso na verdade é bom, né? Quanto mais trânsito você pegar, quanto mais devagar você for, melhor vai ser o aproveitamento da bateria em caso de esgotar, né? Vamos dizer assim. Então 15,6 km por litro para um carro desse tamanho, desse peso, com essa potência na cidade é realmente excelente, né? Na estrada você consegue fazer por volta disso também, depende muito ali do seu pé, depende de quantas pessoas vão estar no carro, se você vai utilizar o ar-condicionado ou não, enfim, são várias questões, né? Inclusive a própria calibragem do pneu tem uma influência considerável nisso aí. Além disso, ele também tem esses avisos de ponto cego, esses ajustes são bem legais. A câmera 360 também ajuda bastante na hora de estacionar. Você consegue selecionar se você quer ver as laterais também, e isso é bom porque você não rala a roda, né? Coisas do tipo. Então, no geral, é um carro bem seguro, né? Tem as frenagens autônomas. Aqui o modo de condução semi-autônoma funciona muito bem. Então aqui, ó, eu ativei, basta apertar um botão e ele vai fazer a curva sozinho para mim. Ele vai acelerar, frear de acordo com a distância que eu selecionei do carro da frente. Então ele tem o ACC também. Aqui ele apareceu agora seguro volante. Ele
não deixa você ficar muito tempo com a mão fora do volante. É lógico que razões de segurança, né? Segurança. Isso aqui é um modo assim, para te ajudar em ocasiões como por exemplo, você precisa tirar o olho rapidinho para mexer alguma coisa aqui, ou às vezes cair alguma coisa no banco, sabe? Vai atrapalhar a segurança da condução. Aí você ativa rapidinho e faz ali seu negocinho, assim, coisa de 5 segundos, 10 segundos no máximo. Ou em estrada mesmo, que você não solte a mão no volante, ele vai fazendo a força por você. Então basicamente você só apoia o braço aqui, você não precisa fazer esforço. Por mais que de qualquer forma você também não faz um esforço, né, ao dirigir o carro. Essa direção aqui elétrica, ela é bem levinha, assim, num nível certo. Se você quiser que ela fique um pouco mais pesada, você consegue vir aqui em condução e selecionar aqui sensação do volante. Aí ele fica um pouco mais firme, você consegue sentir um pouco melhor o carro. Aí depende mais do gosto. Na estrada essa função é legal. Na cidade eu gosto de andar no modo normal mesmo, porque eu acho que o carro ele tem que trazer mais conforto do que esportividade. Ele não é um carro esportivo. Essas rodas, mesmo o Aro 20, que é um tamanho bem grande, elas são confortáveis para andar na cidade. Como esse pneu ele tem um perfil não tão fino assim, ele é um pouco mais borrachudo, então ajuda bastante no conforto. Não é um carro que fica batendo em suspensão, não é um carro duro de andar, bem pelo contrário. É um carro muito bem ajustado, eu gostei bastante do ajuste de suspensão. Na cidade você não sente muito aquela rolagem assim, de carroceria. É um carro que tem uma dinâmica bem legal, a direção aponta bem também, e também tem bastante ajustes aqui, né, da direção. Como eu falei, no geral, os ajustes desse carro eu acho que são muito bons. Eu encontrei bem uma posição aqui de dirigir, e eu acho que a posição também de dirigir, inclusive, desse carro é sensacional. Assim, você veste o carro, você se sente parte dele. E é muito confortável, né? Esse banco é confortável, aqui a direção é confortável, a qualidade do material é bem confortável. Então é um carro bem fácil de utilizar, é um carro bem confortável, é um carro bem seguro, é um carro bem potente. Isso também inclui, envolve a segurança, porque no caso de uma ultrapassagem em pista simples, por exemplo, você vai conseguir ultrapassar muito mais fácil e muito mais rápido do que a maioria dos outros carros. E isso é segurança, afinal, porque você vai passar 5 segundos, 10 segundos na faixa contrária para poder ultrapassar um caminhão ou algo do tipo, você pode utilizar apenas 2, 3 segundinhos ali do seu tempo, entendeu? Você passa menos tempo lá do outro lado, na contramão, e isso é mais seguro, de fato. Então, é um carro que me agradou bastante. O farol também de noite, o farol alto é realmente bem forte, então em estradinhas que não tiver carro vindo do lado contrário, esse tipo de coisa, ajuda bastante. Ou também é só você ir selecionando aqui, né? Ele tem o farol alto automático, então ele vai fazendo esse ajuste para você automaticamente. E também ele tem aquele farol que vai acompanhando, né, ele vai acompanhando o movimento do carro. Então se eu viro o volante para a direita, para a esquerda, o volante por si só ele vai fazendo isso, né? Então acho bem interessante. Aqui para te ver agora, ele vai ter o farol alto automático. Isso é uma função bem interessante de noite. Basta você selecionar ali acima do alto, você só gira um pouquinho o seletor ali, ele já vai para o farol alto automático. Bem interessante, né? Então, em relação ao espaço interno também é muito bom. Você que tem uma família, você que tem filho, vai usar cadeirinha. O espaço é realmente muito bom. Tudo nesse carro basicamente é bom, né? Eu gosto dessas luzes touchscreen, um funcionamento bem suave, né? No dia que eu estava gravando o vídeo, o dele estava um pouco mais oleoso, então ele falhou ali um pouquinho, mas não é o carro que falhou não, tá? Realmente era questão de suor na mão, enfim. Funciona bem, né? Tem todas as alças, todas as iluminações em LED, então assim, esses detalhezinhos vão fazendo diferença no dia a dia, né? O retrovisor fotocrômico, não só aqui no meio, mas como nos cantos, nos retrovisores externos, também me ajudou bastante de noite, né? Então eu viajei o trecho de ida todo ao longo do dia e o trecho de volta todo à noite. Não foi no mesmo dia, mas enfim, no dia seguinte eu voltei à noite e isso fez bastante diferença, né? De noite, aqueles carros com farol alto, a maioria dos carros não tem farol alto automático e a maioria dos carros usam farol alto quando é muito tarde, assim, coisa de 11 horas da noite para frente. O pessoal, quando a rodovia começa a ficar mais vazia, o pessoal começa a usar mais, né? Então isso aqui ajuda bastante.
Os ajustes do banco com memória também é legal. Você consegue ajustar o banco do passageiro pelo seu ajuste aqui do banco, apenas basta você selecionar aqui na multimídia essa opção, e aí você consegue deixar mais confortável, por exemplo, se for um passageiro atrás, né? No caso, se você... Bom, aí eu estou indo um pouco mais longe, mas no caso de você, por exemplo, prestar um serviço executivo, for alguém de grande importância e a pessoa, por exemplo, for atrás, você não precisa se esticar ali para poder ajustar o banco. Você pode muito bem colocar aqui que você quer ajustar o banco do passageiro, que é ajustar banco do passageiro, e aí com o seu ajuste aqui você consegue mexer ali. Então você consegue, por exemplo, colocar o banco bem para frente para ficar mais espaçoso lá para o seu passageiro. Essa é uma das opções interessantes do carro. Então é um carro bem focado no luxo, é um carro bem focado nessa questão de sofisticação, ao contrário de algumas outras versões que são focadas mais na esportividade. Eu espero trazer bem breve aqui para vocês algumas dessas outras versões do Volvo XC60. E agora eu quero que você comente aqui embaixo o que você acha sobre esse carro. Teria, não teria, acha muito caro, acha muito barato, prefere um concorrente? Então comenta aqui embaixo, eu quero saber também sua opinião. Não deixe de se inscrever aqui no canal, também dá aquele like para ajudar a gente a chegar cada vez mais rápido lá nos 10, nos 20, nos 30, nos 50 mil inscritos, né? Então conto bastante com a ajuda de vocês. Vou deixando vocês por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.